olha que interessante, teve uma pesquisa com atletas de alto rendimento, eles treinavam normalmente o físico, eram instruídos alguns atletas a fazer em hipnose. Conhece essa pesquisa? Mentalização, visualização dos movimentos e de todo o processo para execução daquele exercício, Sim. daquela atividade. Isso foi mapeado e o que eles verificaram que as áreas cerebrais ativadas eram exatamente as mesmas áreas cerebrais ativadas quando você está fazendo o exercício. O que isso quer dizer? Que você já estava treinando mentalmente e o teu corpo estava sendo preparado para fazer aquilo. E então, quando você vai, o desempenho melhora. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. Estamos chegando aí no finzinho do ano, ou já entramos no ano novo? Acho que a gente já entrou, pela né, gravação. Gustavo? Já entramos. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Programa gravado em 2023, importante esclarecer. Para 2024. Para 2024, então, mais uma vez, Feliz Ano Novo. Igual o modelo de A gente carro, pode né? desejar um Feliz Ano Novo no ano anterior? Qual é A o gente problema? pode desejar Feliz Ano Novo todos os dias. Quando quiser. Na verdade, a gente pode Todos fazer os o que a dias. gente quiser aqui. É isso que a gente está explicando aqui para nossa convidada. Não tem essa história, não tem formalidade. Mas eu queria trazer um pouquinho do currículo. O assunto hoje é hipnose. Hipnose. Ai, eu sou meio apaixonada e tenho muitas dúvidas. E você? O que te vem na cabeça quando você Ai, pensa em eu já hipnose? imagino aquelas cenas dos desenhinhos que eu assistia quando Desenho era animado, criança. perfeito. Aquele pêndulo e E vamos falar a verdade, quantas vezes a gente já não tentou hipnotizar alguém, né, quando a gente é criança? muitas. Ou ser Alguma hipnotizado, correntinha. alguma coisa, e aquele troço você faz e não funcionava. Não funciona. Só no desenho animado Por que será mesmo. que não funciona, né? Então vamos ver se funciona no mundo real, na vida real, né? Vamos. Mas antes, falar do currículo da nossa convidada, que é a Josiane Canauti. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Psicologia Clínica, área Behaviorismo, que é comportamento humano, Isso. que é a área, para mim, a mais fascinante da psicologia. Gostaria muito de fazer psicologia e estudar Human Behavior. Pela Federal também, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal também. Currículo não falta, ou seja, difícil da gente não acreditar no que ela vai nos dizer. Se ela falar que o desenho animado funciona, nós vamos ter que acreditar. Vamos ter que acreditar, Mas ela vai né? ter que mostrar pra gente Mas como daí é a que gente funciona. vai lá no consultório dela. Isso, vira cliente. Boa. Vira paciente dela. Pra variar, né? A gente sempre vira cliente, aluno, Paciente. patrocinador que é bom, nada. Prejuízo só aumenta. Deixa eu me concentrar aqui, pelo menos no Vai lá, currículo. por Depois a favor, gente se por solta. favor. Atuou como professora da Universidade Positivo nos cursos de Psicologia e Medicina. Coordenou o Centro de Psicologia da Universidade Positivo, o Serviço de Psicologia Hospitalar, o curso de pós-graduação, Clínica Analítico Comportamental, Práticas e Recursos Terapêuticos e o Serviço de Saúde Mental do curso de Psicologia da UP, da Universidade Positivo. Foi membro também do Núcleo Docente Estruturante do curso de Psicologia, organizadora e autora do livro de estudos sobre estresse. Puxa, isso vai ser legal. Tem experiência clínica na área de psicologia, com ênfase em seguintes temas: psicologia clínica, ansiedade, estresse. Atualmente é professora de cursos de pós-graduação e atua em consultório particular. Não dá um orgulho quando a gente vê um currículo desse? Esse é bom. E só aqui, lendo o currículo, com certeza, assim como eu, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, curtir. está interessado em conversar sobre diversos pontos. Um prazer muito grande tê-la conosco, Josiane. Obrigado pela presença aqui. Eu é que agradeço o convite. Obrigada. Muito feliz de poder estar aqui falando, né, conversando, melhor dizendo, né, sobre este tema que você falou, que é a hipnose, que traz tantas dúvidas, tantas curiosidades e tem, né, Mitos, né? e tabus envolvidos. E Se também esclarecer, acho que sempre é E também interessante. tem a questão de que não é qualquer um que pode aplicar a hipnose, né? Sim, sim. Na realidade, tem algumas regulamentações, né, para a parte clínica ou para a parte terapêutica, precisa ser profissional da saúde, né? O psicólogo é um dos profissionais que está habilitado, pode estar. É óbvio que precisa fazer uma formação
em Aham. hipnose para poder estar fazendo esse tipo de Prática. prática, né? O Conselho Federal, na resolução 13 de 2000, habilita, diz que a hipnose é um recurso auxiliar na prática do psicólogo. Então, que ele pode interessante. estar tendo ou fazendo aí, atuando nesse Isso é pra procedimento. Assim como evitar- médico, Lógico, mas isso é para dentista. evitar enganação ou porque a hipnose ela pode ser tão forte a ponto de você convencer uma pessoa a fazer aquilo que não é uma coisa certa? Por exemplo, vou te hipnotizar aqui e vou pedir para você me passar a tua carteira de dinheiro e você vai me passar e eu vou acreditar, e vai acreditar nisso. Funciona esse ponto? Tem essa força? Olha, a pessoa não vai fazer aquilo que ela não quer fazer, né? Deliberadamente, porque ela está consciente naquele momento, naquele estado. Agora, se ela confia demais, se ela confia no hipnólogo, por exemplo, isso pode ocorrer. Então, se perguntam sempre, né? Me perguntam quais são os perigos da hipnose. Né? Eu diria assim que a primeira coisa que você precisa ver é quem é que vai estar te acompanhando, né? E por isso que é importante essa formação, a formação ética, principalmente, bom senso e ética da pessoa que Mas está pode gerar um trauma te também? cuidando. Então, isso é uma pergunta bem interessante. Porque se você não souber conduzir o que vem a partir da hipnose, isso pode ser um problema. Sim. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que ocorre na hipnose pode ser uma revivência, uma regressão de idade. Se você vai até um trauma e você não sabe o que fazer a partir daquele momento, a pessoa só revivencia, Sofre. sofre. E pode né? não voltar? Não existe isso de não voltar. Né? Não tem como. A hipnose fica ali num estado intermediário entre o estado de vigília e o sono. O máximo que vai acontecer é você adormecer e depois você acorda. Então não existe isso, né, de não voltar. A não ser que tenha um transtorno dissociativo, alguma coisa mais séria nesse sentido. E daí não se Mas como não se qualquer faz. terapia, a pessoa precisa se entregar, ou não? Sim, sim. É nesse sentido que eu digo que é necessário se estabelecer uma relação de confiança, uma relação, um rapport ali, né? Entre o terapeuta e a pessoa que vai estar fazendo se submetendo à hipnose. Né? Se confia e se entrega e vai, ok. Se não, não. Ela pode dizer, não quero, não vou fazer. Você trabalha com uma parte do cérebro, vamos dizer. Existe qual a explicação, vamos dizer, Onde atua no onde cérebro? se atua, a fisiológica do cérebro? Existe alguma coisa assim, ou é um conjunto de fatores que faz com que você, até em relação à confiança mesmo, como você mesmo disse, que pode fazer com que a pessoa passe pelo tratamento, dá para se dizer assim, é um tratamento, né? Uma intervenção, né? Uma intervenção. Uma intervenção. Eu acho que é importante a gente entender o que é considerado hipnose atualmente, né? Porque tem várias definições e não tem uma definição fixa, dada a complexidade do tema. Então, eu diria que a hipnose é um tipo de comunicação singular, né? Que se estabelece a partir dessa relação de confiança entre o hipnólogo e a pessoa, e que leva a um estado de concentração, um estado de atenção focada, aonde ela vai estar ouvindo aquilo que está acontecendo e diminui o periférico, diminui os estímulos periféricos. Então, a concentração dela é naquilo que o hipnólogo está dizendo. E, diante disso, aumenta a capacidade de resposta à sugestão. Tá? Então, isso vai acontecendo à medida em que a terapia vai ocorrendo. Isso me lembrou porque você falou da sugestão, uma reportagem que eu vi, se eu não me engano, foi numa rede aberta, em que uma pessoa que vendia sanduíche ali em Guaratuba, muitos anos atrás, mais de 10, toda noite ele era uma grande atração porque ele hipnotizava as pessoas. E aí, por exemplo, pegava um copo de café e alguém dizia que era fel.
né? A pessoa dizia, tá gostoso? Daí ele dizia assim, tá. Você sente que gosto? Amargo, mas é gostoso? Daí a pessoa dizia, fazia até careta, assim, é bom. É gostoso, né? Ele dizia. Daí, é bom. Ou então ele dizia assim, agora é café, mas era água. Aí, como é que tá esse café? Tá frio? Ui, tá frio. Tá bem quente, né? Daí a pessoa fazia assim como se ela estivesse se queimando. Então, quer dizer que a sugestão é a esse nível. Pode ser a esse nível. Claro que tem graus de hipnotizabilidade, que a gente chama, e de aprofundamento do transe. Então, quando a pessoa vai fazer, ela já reconhece algumas características, né? Mas sim, pode acontecer exatamente isso. Eu fiz um curso, Fábio Puentes, devem conhecer, né? Um hipnólogo bem famoso. Ele dava água e ele dizia, uma das participantes, que era champanhe. Ela ficou com todas as características realmente de quem tinha bebido muito. Mas a gente tem um pouco isso com a bebida sem álcool, né? Com a cerveja sem álcool. Você toma cerveja sem álcool, você fica meio... né? Você se sente? Eu nunca bebi. Sim. E às vezes a gente pergunta para as pessoas, nossa, parece até que eu estou tomando uma com álcool mesmo. Você fica, mas não sei se é um efeito parecido com o de hipnose, em que o sabor está meio que vinculado à sensação, e aí quando você sente o sabor, exatamente, você vê a sensação. Eu nunca bebi a cerveja sem álcool para ter essa sensação. Até porque é uma né? porcaria, né? Não sei. mas se gera a sensação... Mas se a gente pensar, né, em termos de condicionamentos, né, eu tenho uma coisa que eu estou habituada, né, no meu dia a dia, que é a cerveja que tem um gosto e que produz um determinado efeito, e isso é repetitivo, há um condicionamento respondente, inclusive, né? Se eu pego essa mesma estimulação, isso me parece dentro da lógica, raciocinando em relação ao condicionamento, e daí eu tenho, não tenho álcool, mas sei como é a sensação, eu posso unir as duas coisas. Agora, isso é fantástico, isso, né? No aspecto de que a gente pode se convencer de sensações positivas e agradáveis diante de desafios. Atividade física, por exemplo. Geralmente, eu trabalhei isso e é muito difícil. Quando você levanta da cama em um dia de inverno, frio, a primeira coisa que te vem na cabeça quando você tem que levantar para correr, para fazer exercício ou qualquer coisa, é a parte difícil. Não, o que te vem na cabeça é a parte de... Eu vou ficar aqui por conta... Primeiro eu vou correr. Puxa vida, mas vai estar frio, eu tô com sono, e vem aquela sensação, que é uma sensação que ocorre realmente quando você pratica atividade física, sobretudo no início da atividade. Mas você não pensa naquela sensação agradável que você tem da metade para frente ou no fim, quando você nem sente mais o frio, quando você tem uma liberação de endorfina e você está se sentindo super bem. Se você trabalhar o inverso, né? Se você trabalhar na tua cabeça, não, peraí, deixa eu pensar no efeito positivo da atividade física, aquilo te força, te empurra para fora da cama com muito mais facilidade. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E imagina fazer isso trabalhando, por exemplo, com sugestão e dentro da hipnose, para que você lembre primeiro disso, né? E que isso tenha uma força, um recurso maior para poder te motivar a sair da cama mais rapidamente, lembrando, né? Mas daí eu faria um tratamento de hipnose e eu aprenderia a me hipnotizar para isso? Perfeito. Auto-hipnose existe? Oxe, com certeza, né? As próprias meditações que né, estão tão em alta agora, é uma espécie de auto-hipnose, né? E a pessoa que está te acompanhando pode montar junto com você os passos para a auto-hipnose, para que você possa se utilizar disso em determinados momentos. É muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta antes, posso? Pode, você não parou até agora. Mas também é que você vai mudar de assunto. Claro eu quero que terminar não. esse assunto Vai, aqui fala. específico. Tem como a gente gostar de gente chata? Ai, meu Deus. Porque você precisa conviver com gente chata também. Que você pensa. Porra, eu te aguento aqui toda
Não era de você que eu tava falando, viu? A pergunta vinha antes, viu? Ó, a carapuça Tá serviu, viu? A carapuça serviu. Eu tô te explicando que dá certo, eu gosto de você. Mas você sofre. Tem como conviver com gente chata sem sofrer? Porque às vezes você precisa conviver com gente chata, não tem A jeito. gente pode aprender a conviver Não, e você- se proteger. Se, Isso sim, se hipnotizar, né? E Pra não ser não tão sofrer. transparente, não ficar brabo, nada. Dá pra fazer Autocontrole, isso? Dá, Autocontrole? dá. Viu, Gustavo? Ó, Já vai virar paciente aí, ó. posso perguntar? Por favor. A hipnose, ela é mais indicada para que tipo de disfunção, digamos assim, que tipo de situações? Por exemplo, hoje se fala muito em transtornos como TDAH, bipolaridade, aquele que é limite, como é o Borderline? borderline. Pode ser aplicado nesses casos também ou tem um tipo específico de orientação? Pode. Mas, assim, ó, a hipnose está bem consolidada, digamos assim, como para tratamento, por exemplo, de dor, né? Aqui uma ressalva, acho que é bem importante eu falar isso. Antes de aplicar a hipnose, porque ela realmente é efetiva, para dores, é importante saber a causa da dor, né? Eu não Sim. posso tirar Exatamente. a dor antes de saber o que é que está Porque é acontecendo. um sinal de alerta. Exato, a dor é protetiva, né? Ela está dizendo que algo Pare. não está bem, não está acontecendo. Algo está acontecendo. Sei lá, uma dor abdominal, um apêndice. Sim. Se eu retiro essa dor, O sinal, né? é um sinal de que algo, né, tá errado. Uma dor de cabeça não normal para aquela pessoa. Normal que eu digo habitual, né? De repente, não uma enxaqueca. Sinal de um aneurisma, vou tirar. Então, precisa-se aí deste cuidado, né, para poder trabalhar em cima da dor. Mas é bastante efetivo esse trabalho, né, de dor. É muito efetivo também com estresse, para gerenciamento do estresse. Isso é fantástico, né? Onde você ensina, e daí me perguntou da pessoa chata, se ensina a lidar com os estressores, a gerenciar estressores. Que pode ser uma pessoa chata e ela pode aprender a lidar com isso, né? Dá para curar chatice Inclusive, Não, é que eu acho que eu sabe que eu evolui bastante nisso. Não, não tô falando de você A agora. gente não ia administrar os chatos, né? A gente faz esse podcast há um ano já. Não, vou falar assim, é um sinal, né? Uma sinapse, é isso? Uma reação emocional em que alguém, um fator externo, uma pessoa de um argumento. Outro dia mesmo, uma moça brigou comigo no momento. Assim, eu fiquei mas eu fiquei tranquilo, fiquei de boa, sabe? Ou seja, eu tô blindado, me sinto, vamos dizer, protegido. Não, é que quando você tem estresse, que acontece esse tipo de coisa, você ativa a resposta de luta ou fuga, uma reação neuropsicofisiológica do organismo. Né? Isso. Se você entende, ou se você se prepara para não ativar quando não necessário, porque quando é necessário Claro. tem que ativar. É uma resposta biológica também adaptativa protetiva, né? Aí fica tudo bem. Você não precisa ter todas aquelas reações, né, diante de um estressor com o qual você aprendeu a lidar. Você tem recurso para isso. Diminui a reatividade diante de determinadas situações. Quando não é necessário agir. Sim. Porque o estresse prepara para a ação. Sim. Se eu entender que Ele te não salva, é... né? E Exato. quando que não é necessário? Na minha visão, nas relações pessoais, por exemplo, Claro. né? E quando que é necessário? Quando você precisa se defender de alguma forma. Isso. Agora, a evolução... É luta ou fuga, né? A pergunta isso é fantástico, porque é um encaminhamento interessantíssimo para quem nos assiste ou quem nos ouve nesse momento. O esporte, a atividade física, você se colocar em situações de estresse de maneira forçada para aprender a questão do gelo, da banheira de gelo, de entrar na banheira de gelo, né? é um treinamento para você saber reagir em uma situação necessária de estresse e, ao mesmo tempo, um treinamento de controle para quando não se tem a mesma necessidade de encarar uma situação como estresse? Isso. Eu sempre
brinco falando sério, né? Que o nosso sistema é como um alarme de incêndio, por exemplo, né? Qual é a função de um alarme de incêndio? Tem fumaça, tem fogo, ele precisa avisar. Agora, ele precisa disparar diante de fritura de ovo, por exemplo? Só quando está quebrado. Exatamente. Né? Ou quando está desregulado, quando ele não está modulado, quando ele está sensível demais para aquela situação. Aí ele dispara desnecessariamente. E daí, às vezes, ele surta durante horas. Ele surda, exatamente. Fica lá no pipi. Aquele controle. Então, se eu tiver esse tipo de controle físico, inclusive, né, ele vai me auxiliar e dizer, opa, não preciso disparar, não. Né? Fantástico. Não preciso disparar. Eu estou no controle. Né? Agora, diante de incêndio, ele precisa disparar mesmo. Estão me agredindo, né? Aí é uma outra situação. Então, não. Estresse de menos é tão prejudicial quanto estresse de mais. Não, até na própria atividade. Você pega um peso muito pesado, olha, eu não vou. Isso. Né? Opa, pera aí. É o limite, exatamente. Interessante isso, né? Vai lá, Vanusa. Então, mas eu queria saber em que mais, assim, o estresse, a dor... Isso. Estresse, dor, ansiedade, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento para depressão. Né? Transtornos de ansiedade, como eu estava falando, com a pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aumentou cerca de 25%, né? Todos os transtornos. E nós já éramos considerados o país mais ansioso do mundo. 18 milhões e 700 mil pessoas, quer dizer, a gente está no pódio aí. E no último, de novo, não foi? Ou ficou em segundo lugar, acho que atrás dos Estados Unidos? Eu acho que agora transtornos de humor em segundo e agora de ansiedade em primeiro. Então, é muita gente. Então, sim, a gente pode trabalhar certamente com a hipnose para esses transtornos. Mas são casos... Aí vem a psicologia também. Perfeito. Então, aí que está, não é só a hipnose. Né? Então, a gente sempre precisa agregar. Hipnose não é mágica. Né? E ela, bem guiada, pode ser bem efetiva. Mas eu preciso ter um conhecimento, nesses casos, do aparelho, do que ocorre psiquicamente falando. Né? Porque se eu não souber lidar com isso, fica complicado. É a história do cigarro. Eu deixo de fumar, mas eu quero, eu me coloco à prova. Por quê? Tem algo ali, provavelmente a nível de função, que precisa ser visto. Né? Para que fique tranquilo. É até importante esclarecer para o nosso... A gente não desculpa. estava no ar ainda, mas é legal, eu queria entrar nessa conversa. A gente falou fora do ar aqui nos bastidores sobre o tratamento de hipnose para parar de fumar. E de que é possível, mas que também é preciso do esforço, né, da contrapartida do próprio paciente. Sim, da colaboração e do querer, de fato. E quero entrar um pouquinho nesse lance do cigarro, não especificamente falar do tratamento de hipnose para quem... Acho que é interessante até você trazer, mas porque o cigarro para algumas pessoas é o quê? Assim, especificamente é uma fuga, é um momento de relaxamento. Um prazer. A gente precisa... Você tem os teus, de repente é café, eu tenho os meus, de repente é a cervejinha, de repente doce. A gente fala cervejinha doce. Porque fica mais simpático, mas na verdade é bebida alcoólica mesmo. Sim, essa que é a verdade. Doce, chocolate, comida em excesso, volume, muita comida, né? São hábitos por conta de traumas que nós estabelecemos nas nossas vidas, não sei, ou não também, só são hábitos mesmo, mas todo mundo precisa de uma saída, de uma fuga, de um momento de relaxamento e encontrar, né, nisso que é o não dá para dizer ilícito, mas o que não faz bem, na não verdade. Saudável. Não A saudável. gente precisa encontrar no não saudável sempre, né, no excesso de comida, no chocolate em excesso, no cigarro, na bebida. A gente trouxe aqui o Joel Krieger, que agora fez 70 anos. O brasileiro mais velho a escalar o Everest, e ele é triatleta. Isso, ele não tem isso, né, vamos dizer. Ele não tem essa fuga, mas ele acorda todo dia às 5 horas da manhã, natação, corrida. Bicicleta, corrida, todos os dias, musculação, ele vai ao extremo mesmo, se desafia a nadar o Canal da Mancha, atravessar,
E, cara, eu falo, você faz tudo certo, mas você não tem nenhuma escapadinha, nunca, nunca. Nunca. Mas é que não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Ele, A porque escapadinha dele é via atividade física. física, é via o desafio, é via a superar, é via a disciplina. É uma outra coisa. Eu não preciso, definitivamente, eu não Mas não preciso pode ir para ser isso, fuga. mas isso não pode ser também um pouco de obsessão? Está trazendo prejuízo para ele. Não. Pelo contrário. Né? Então faz bem. Então, né, qual é o problema? Que obsessão, a obsessão, mas para você traz- que é psicólogo, a obsessão é uma coisa que, em tese, não é saudável, mas ela pode ser explorada para que traga um retorno positivo, Mas- mesmo que você tenha Sim. que adotar a obsessão como método. Veja, para que a gente considere um problema, digamos assim, né, e que tenha que ser tratado, precisa trazer prejuízo para a vida da pessoa, né? Seja ele ocupacional, acadêmico ou relacional. Se não está trazendo prejuízo nenhum, nem para ele, nem para o entorno, qual é o problema? Lembrei agora. Daí não é considerado um transtorno. Isso de acordo com critérios do DSM mesmo, Sim. né? Mas e a longo prazo? No sentido de estar se porque exigindo. E daí, uma hora vai ter que parar. E como é que vai ser a cabeça dele? Né? Nesse sentido, aí precisa de uma preparação. Se né? ele começar É a a mesma sofrer, coisa, daí pelo menos, né? Uma Exato, transição. é uma transição. É a mesma coisa, lembrei agora, desviando um pouquinho, das pessoas que vão se aposentar. Elas precisam, ela trabalhou. Se a gente parar para pensar, está ali no semelhante. Trabalhou, aposentou. Faço o que agora da minha vida? Não é? Mas no Então fundo, precisa ter uma transição para passar para isso. Sim, eu queria falar demais aqui, desculpe. No fundo, Porque ele diz que eu falo demais. eu sabe? falei para ela já, esse assunto é interessante. Ó. Eu quero estar presente lá para fazer essa conversa, porque tem muita coisa que eu quero saber. E então, deixa Vai, eu falar. pergunta. Agora eu esqueci da minha pergunta. É Verdade. consulta. Claro, pelo Ele menos se é aproveita gratuita. dos nossos convidados. No né? momento, né? No momento. Não, eu estava falando aqui de obsessão, é isso? Isso. E eu queria saber o seguinte, se a gente pode explorar isso aí, a consulta. Não era essa a pergunta, mas eu vou fazer uma outra, aproveitar que a Vanusa me deu o tempo para poder fazer. No yoga, por exemplo, eu, na minha cabeça, lembrei. Não é a gente conversar com nós mesmos e encarar o problema de frente, tudo isso, a psicologia, a hipnoterapia, né? Assim, eu sei que é resumir de maneira muito simples o que não é justo e legítimo, mas a gente encarar o problema, se a gente encarar o problema, sabe encarar, ajudar as pessoas que não conseguem encarar o problema sozinho, interno, a encarar e se resolver. Talvez até para entender. Né? Tem gente que nem entende o problema, tem gente que não tem coragem de encarar, porque é um assunto chato que veio na tua cabeça, não quer pensar em outra coisa. Você não está fazendo, o psicólogo, a hipnose, não está fazendo um pouco isso? Para encarar? Sem dúvida. E buscando recursos para. Agora, nesse caso, por exemplo, que você falou da obsessão, do estar atrás da disciplina, do estar atrás do desafio, do vencimento, você está partindo da premissa que há um problema aí, que ele está querendo fugir. Ou será que ele está buscando algo para ele no sentido de propósito mesmo, de propósito de vida, de desafio, não como uma fuga, talvez uma fuga do tédio, talvez mas buscando um caminho mais saudável, buscando um caminho mais adaptado. E veja como é injusto. É o que ele diz, né? Inclusive. E veja como é injusto, né? Se o cara estivesse fazendo... E a gente tem essa mania. O cara tá fazendo tudo certo, tá indo bem pra caramba, e eu tô tentando encontrar um problema pro cara. Exato. Nesse sentido que eu disse, partiu da premissa que isso é um problema, não necessariamente. E geralmente nessa parte de esporte, eu convivo muito, é sempre assim. Ele faz porque o tênis dele é melhor, porque a genética dele é melhor, porque ele tem tempo, porque ele tem dinheiro, porque ele tem condições, porque...
As pessoas sempre estão buscando um argumento para elas não fazerem, tentando derrubar aqueles que fazem. Mas não foi o que disseram pro Schmidt uma vez, o Oscar? Que, nossa, mas você tem sorte, né? Você faz tantas cestas. Ele falou, claro que eu tenho sorte. Eu treino tantas horas de manhã, tantas horas de tarde. Depois todo mundo vai embora, eu treino ainda. Exatamente. E olha como eu tenho sorte. Exatamente isso. Não é? Exatamente isso. Agora, quando a pessoa passa pela hipnose, é mais fácil mudar hábitos? Então, por exemplo, o cigarro, a comida, raiva, por exemplo. Tem pessoas que são explosivas demais, né? É possível, pela hipnose, você mudar algumas práticas, né? Que a pessoa já está tão acostumada que o cérebro dela vai para lá. Então, eu resolvo isso com cigarro, eu resolvo isso comendo, eu resolvo isso na explosão. Ajuda? Sem dúvida. Sem dúvida, porque quando você está num estado, você está em hipnose, você está mais receptivo a buscar os seus recursos e a ouvir as sugestões, digamos assim, ou as ideias que o terapeuta está trabalhando com você, levando em consideração aquilo que você quer, não aquilo que... Por isso que precisa de um bom terapeuta junto, né? Então, isso fica facilitado. Além do que, você está no momento de pouco filtro para pensar exatamente nesse tipo de coisa. Filtro consciente, para dizer, mas isso não dá certo. Mas isso você está fazendo porque é fuga. Conscientemente trabalhando como um impeditivo. Quando você está num estado de relaxamento maior, num estado de hipnose, você está muito mais tranquilo nesse sentido. O senso crítico, exatamente. Então, você tem uma capacidade maior de resposta, sim, para seguir estas sugestões. Então, ele é efetivo. Além disso, quando você está em estado de hipnose e se produz um relaxamento, você está num estado onde o sistema nervoso simpático, sistema nervoso autônomo, ramo parasimpático, está mais ativado. Então, você está mais tranquilo. E a gente aprende a resolver as coisas e resolve as coisas muito mais facilmente quando a gente está mais tranquilo. E daí eu levo isso para depois, para a sugestão pós-hipnótica. Então, realmente fica mais fácil. Há uma implicação neurofisiológica, inclusive, aí, né? Vamos pensar assim, bem dia a dia. Como é mais fácil resolver um problema? Quando eu estou muito ativado, quando eu estou com raiva, quando eu estou estressado, quando eu estou com confusão, muitas coisas acontecendo, ou quando eu estou tranquilo? Tá, deixa eu ver o problema agora. Vamos ver o que é que eu preciso fazer para resolver. Coração mais tranquilo, respiração, né? mais tranquila, podendo ver com mais clareza o que acontece. Quando é mais fácil? Por isso que às vezes vem no sono também, né? Exato. Isso, perfeito. Exato. Uma noite de sono bem o grau de maturidade que a gente precisa atingir tem a ver com estresse. Peraí, eu tô nervoso agora. Desculpa, vamos deixar para depois essa conversa. Vamos dar uma enrolada. Também é autoconhecimento, né? Você se Autoconhecimento observa. também. Isso é autoconhecimento. Você admitir, Você estou percebe nervoso, isso. não estou bem. E eu, Isso é muito legal. assim, com o sono é uma coisa que me pega. A partir do fim do dia, eu acordo muito cedo, os problemas eles ficam maiores para mim. Eu fico mais chateado com os assuntos, né? Não tem aquela disposição para enfrentar. E eu falo, cara, eu tô com sono, eu vou dormir, vou dar uma olhada nisso amanhã. Até em casa mesmo, com a minha mulher e com os meus filhos, ela vem conversar comigo e daí eu quase que vou responder de um jeito meio duro, falo, cara, não quero falar sobre isso agora, vamos deixar para amanhã. Daí ela insiste, eu falo, mas eu não quero brigar. Se eu for falar sobre isso agora, nós vamos brigar, então vamos resolver isso amanhã. E eu já acordo disposto, já pensando no que a gente conversou na noite anterior, já com uma solução. Então, você já não acordou de madrugada com a solução do problema? Isso é ruim, né? Não é. Porque você está mastigando o problema à noite e está atrapalhando o teu sono daí. Porque eu acordei, mas ao mesmo tempo eu lembro que quando eu era repórter, por exemplo, eu vinha texto, alguma matéria que eu queria fazer e tal, vinha o texto ali, eu tinha que escrever. Porque o texto vinha e era gostoso isso. E se eu, por exemplo, estou muito irritado com alguma coisa, tenho que resolver aquilo e deixo para depois, né, para dormir, às vezes vem uma luz, putz, ou no horário que eu acordo, logo que eu acordo já vem.
Opa, mas tem jeito. Ou de madrugada eu acordo, ou porque eu acordo muito de madrugada. Ou então de manhã vem essa resposta. E eu acho fantástico isso, porque olha, preciso respirar, preciso dormir, né, relaxar. Acomodou, acomodou, né? E daí cada coisa vai sendo colocada no seu lugar. E mais, quando a gente está nesse estado, a gente acessa ou pode acessar mais facilmente os recursos para resolver. Então, são recursos que a pessoa já tem, que ela já aprendeu, mas que de alguma forma estão lá E ela não vê. escondidinhos, ela não vê, ela não percebe, ela não acessa, ela não usa. A gente né? exercita muito isso. A gente aprende, como você, principalmente até pela profissão, a fazer o diagnóstico rápido do problema Sim. e já entender se vai conseguir resolver ali ou se vai precisar de mais tempo para pensar. E geralmente todo mundo precisa de mais tempo para pensar. A não sei que seja o mesmo problema, mas às vezes o mesmo problema em uma situação diferente, em uma circunstância diferente, aí você vai precisar de um pouquinho de tempo para pensar. E aí você já sabe recuar também. Porque às vezes também vem a pressão pela decisão, né? Não é com todo mundo que eu tenho liberdade de chegar e falar, olha, não consigo Agora ver isso não. agora, me dê. Mas eu quero que você resolva um cliente, por exemplo, né? Eu quero que seja agora, aqui e tal. Estamos verificando o problema. Tá? Vou passar para o nosso conselho. Acho que é a história do conselho. Né? O conselho é sempre uma desculpa para jogar para cima. E você tem que encontrar esses recursos mesmo para poder ganhar tempo e responder na hora certa, até para encontrar a solução correta. Mas você falando da hipnose, da psicologia, só me vem duas palavras na cabeça: meditação e yoga. Qual a diferença? A meditação é um estado de auto-hipnose. Não entre as duas, a meditação e o yoga com a hipnose. Ah, com a hipnose, entendi. A meditação, ela é mais voltada para a auto-hipnose, né? Você treina, você está fazendo auto-hipnose, parou, né? Vamos me centrar aqui na minha respiração, por exemplo. Foco, né? Atencional vai para a minha respiração, mas sou eu que estou fazendo, não é ninguém que está pedindo para que eu faça esse tipo de coisa. A não ser que tenha meditação guiada, Professor, né? pode ser. Pode ser, né? O que a gente vê aí, né? Falando, mas acho que é importante, Que não está preparado, qualificado para fazer isso. Os apps, por exemplo, são muito Certo. efetivos, mas não tanto quanto quando é feito pessoa a pessoa. Não vai entender da característica individual de cada um. Exatamente. Essa é a grande pulo do pegada. gato. Esse é o pulo do gato. Porque quando você está com alguém, essa pessoa está fazendo sob medida para você. Ela está vendo as suas características, ela está vendo o teu sistema sensorial, ela está vendo se você é mais auditivo, mais sensorial, mais visual, né? E ela vai colocando esses elementos na própria indução, né? Ela está vendo se você é mais focado, se você é mais difuso, se é linear, se você faz tudo passo a passo, se você faz um pouco lá, um pouco cá, né? Enfim, ela está fazendo uma avaliação para saber de que forma aplicar essa. E daí, nas meditações guiadas, não. Agora, quando você aprende a auto-hipnose ou fazer a meditação com você, fica perfeito. E uma coisa que você falou, a gente ainda não estava gravando, que é descobrir o que gera tal comportamento, o que gera aquele estresse e tal, e então atuar ali. Porque se você simplesmente tentar mudar o hábito sem essa identificação, pode não ter solução, né? Pode não ser tão efetivo quanto poderia, né? Então, sempre a gente busca qual é a função daquele comportamento. Sempre tem uma função. O comportamento não acontece no vácuo, do nada, né? Ele, de alguma forma, foi ocorrendo, foi sendo produzido. Então, eu preciso, sim, entender o que é que está me dizendo aquele comportamento, né? Qual é o significado que tá tendo? Qual é a função, basicamente, que ele tá tendo? Para poder atuar aí. E daí sim eu vou ter uma resposta muito mais efetiva. Isso sem dúvida nenhuma. Aqui a gente está falando do nosso comportamento, né? Tudo que a gente falou até agora. Mas são muitas frustrações que a gente acaba tendo por conta de comportamentos de terceiros. Acho que um grau de maturidade, um avanço importante seria compreender, olha, isso aqui é um problema dele, não é meu. O que é muito difícil, porque a gente está toda hora, de certa forma, sendo julgado, se relacionando, e ao mesmo tempo
se preocupando com o que os outros pensam da gente, falam para, né, aquela coisa, me ofendeu, por que esse cara fez isso para mim? Por que ele me ofendeu? Ah, ele é que está doente, ele precisa se resolver. É difícil, né? É uma evolução muito grande. Mas daí entra o que a Vanusa estava colocando, né? Que é uma questão de autoconhecimento, de conscientização e de realmente poder perceber o que é teu e o que não é teu, o que é pessoal do que não é pessoal, né? Eu posso chegar no meu trabalho, por exemplo, e o meu colega de trabalho não me olhar, virar a cara e me dizer bom dia, e posso me perguntar, mas o que eu fiz? Será que eu é que não cumprimentei direito? Será que tenho alguma coisa? Se eu estou chata, não quer mais falar comigo? Isso é uma coisa. E daí entrar em estresse. Ou eu posso me perguntar, o que será que aconteceu com essa pessoa? Por que será que ela está assim? Será que ela não está bem? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Né? Para que ela esteja tratando Agindo dessa assim. forma. E daí é um recuo, né? É um poder dar um passinho, né? Entre não reagir, mas agir, né? Em relação àquilo que está acontecendo. Exige autoconhecimento. Quando é uma coisa que incomoda um pouco, mas quando é uma agressão direta, aí é mais complicado. Quando você diz uma agressão direta do outro em relação a você. Daí sim, aí tem algo relacional acontecendo. E a gente precisa sim parar e entender o que é que está acontecendo. Primeiro o relacional para depois ver o mental. Relacional, quando você diz atinge diretamente a você. Sim. Se você fez algo, é uma avaliação, na realidade, um diagnóstico da situação. Eu mereço. Eu fiz alguma coisa, eu estou, entre aspas, merecendo essa agressão. Não que a gente mereça agressão, não é isso, mas Sim. ela é legítima, né? Eu daí causei, eu vou ver né? qual é o meu nível de responsabilidade nessa ação, né? Tenho ou não tenho? Né? Se sim, vou verificar. E se não, aí é do outro mesmo, né? E tem Agora, até o descontrole, lembrando, é do outro. É que ele do outro quem tem que machuca cuidar, muito né? quando é feito, por exemplo, na frente de outras pessoas. Tudo bem, ele está errado, é um babaca, tá tudo, né? Eu tô com a razão aqui, tá tudo certo. Mas tem daí outros fatores. Ele fez na frente de outras pessoas. Ele vai ganhou a ampliando, discussão. né? Eu fui derrotado. Eu tô certo e eu fui derrotado na discussão e no debate, vamos dizer, sobre um determinado assunto ou qualquer outro motivo, que são fatores que a gente precisa aprender a neutralizar. A lidar. Eu não preciso ganhar a discussão, eu não preciso derrotar o tempo cara. todo, não. Aí vem a maturidade, Isso. né? Vem a maturidade. Por maturidade e exemplo, autoconhecimento. Não preciso parecer melhor do que ele. Justo, isso também é maturidade, O né? tempo é o senhor da razão, eu não preciso provar nada para ninguém. E Porque uma não coisa é com palavras que a interessante, gente convence também, às vezes. e uma coisa interessante que também a vida vai ensinando a gente, muitos anos de terapia, aquela coisa toda, né? Você me distrata. Aí eu olho para você e digo assim, mas por que você está me distratando? Se fez na frente de todo mundo? Por que você está me tratando assim? Cara, desmonta. A pessoa desmonta. Isso ela porque aprendendo na comunicação, né? Comunicação é muito isso também. Também na comunicação, mas a terapia ajudou muito, porque assim, na comunicação você usa no dia a dia profissional e em casa, às vezes a gente esquece tudo que você sabe da comunicação e passa a agir como ser humano que não sabe daquilo tudo. Aí você vai lá, trata a sua cabeça e tal, não sei o quê, aí você olha pro cidadão e diz assim, por que você tá me tratando assim? Você não pegou para você, Não. né? Você devolve. Né? Aí a pessoa fala, se você tiver alguma responsabilidade naquilo, você pode até dizer, me desculpe, mas isso também não te dá o direito de falar assim comigo. Isso mesmo. Entende? Inteligência emocional. Isso Aí aí. chega uma hora que você começa a aprender É as porque, coisas. na verdade, você precisa tratar do cara, né? E, de certa forma, você está fazendo isso. Né? Com uma voz em um tom mais baixo, equilibrado, serena, como você faz no teu consultório com muitos pacientes. Olha, você deve pensar melhor nesse assunto. Por que você está me maltratando? O cara, né? Ele vai refletir. Ele não tem argumento. Não tem como não refletir. Você não está agredindo daí. Porque nada justifica uma agressividade dessa. E às vezes agride também, porque daí o cara é um imbecil mesmo, não tem jeito. A pessoa. E assim, a reatividade a gente também aprende a controlar, né? Tanto por técnicas de comunicação, que deve ser aprende lá, respira antes.
fazendo yoga, fazendo meditação, indo para hipnose. A gente vai aprendendo, né? Tem tanto. Eu acho que hoje nós temos muitos aparatos à nossa disposição. A gente precisa usar mais, né? E acaba que as pessoas não conhecem. Não Por conhecem. exemplo, eu não conhecia nenhuma hipnoterapeuta em Curitiba. Eu fiz hipnose uma vez com o terapeuta que estava ali me atendendo naquele momento, mas assim, saber que existia um grupo ou um número de profissionais foi por acaso que eu te achei. Entendi. E gostei demais. Muito legal mesmo. Ótimo, fantástico. Entendi. E quero continuar minha consulta aqui, enquanto a gente não está Vai, pagando, vai. porque depois as próximas Você não paga. tem jeito. Vamos falar um pouquinho mais dessas limitações físicas que a gente possa ter durante uma atividade física. Yoga, por exemplo. Eu, às vezes, me vejo, eu penso e me vejo fazendo uma postura top, vamos dizer, né? Sei. Até porque hoje o mundo que não é real do Instagram, né? Você acaba vendo, puxa, eu me vejo fazendo isso. Tá fácil. E aí eu vou fazer e não chego nem Não sai. perto. Eu posso, com a hipnose, me convencer a Aprimorar. atingir, aprimorar? Pode aprimorar. Ultrapassar mas, certos veja, limites? não vai fazer, não é a hipnose sozinha que vai fazer isso, né? Mas ela vai me dar Mas confiança. ela, mais do Só a que confiança. isso, olha que interessante. Teve uma pesquisa com atletas de alto rendimento, né? Não lembro exatamente qual era o esporte, eu lembro do artigo. Aonde eles treinavam normalmente o físico, né? E eram instruídos alguns atletas a fazer em hipnose. Conhece essa pesquisa? Mentalização, visualização dos movimentos e de todo o processo para execução daquele exercício, Sim. daquela atividade. Isso foi mapeado e o que eles verificaram que as áreas cerebrais ativadas eram exatamente as mesmas áreas cerebrais ativadas quando você está fazendo exercício. O que isso quer dizer? Que você já estava treinando mentalmente e o teu corpo estava sendo preparado para fazer aquilo. E então, eles- quando você vai, o desempenho melhora. Então, E eles tiveram o Controle. outro grupo de controle que não fez. que não fez esse trabalho mental. E o resultado do grupo que fez foi muito melhor Exato. do que do outro. E eu conto isso para o meu filho que faz, né? Ah, mãe, e faz psicologia, hein? Ah, mas Eu ele vai falo, conhecer então o artigo. eu falo, olha, esse artigo é muito legal porque você pode melhorar o seu desempenho Exatamente. por conta, inclusive muscular, né? Mas ele deve fazer, e aí eu falei do lado negativo das redes sociais, do Instagram, aí vem o lado positivo, porque esses jovens estão sempre atentos a outras pessoas que estão praticando esporte, que estão fazendo movimentos específicos, e aí eles começam a mentalizar, e aí eles também se colocam na posição daquela pessoa. Pode e ser. acabam também, não é uma coisa planejada, de maneira organizada, mas ao mesmo tempo, de certa forma, mesmo que indiretamente, ele está fazendo um pouco de meditação e Sim. automeditação e convencimento das suas possibilidades e capacidades. Eu, quando era jovem, acho que outros jovens também, aquela coisa de jogar basquete, futebol, você está toda hora batendo a bola. Você está numa fila, na faculdade, esperando para se inscrever, fazer a tá ali matrícula. achando Você que está tá- batendo a bola, você está pensando na cesta, arremessando. Imagine que o cara que gosta de futebol também, o vôlei. Não, o vôlei, quando era criança, imagine. Toda hora a bola na parede, né? Nossa, eu corria da bola, eu sou péssima com Mas é um pouco disso, né? Exatamente, exatamente. E então você está treinando muito mais. Então, não é só o que você faz lá fora, você já está fazendo isso antes, né? E isso melhora. E melhora também, num outro, lembrei agora, o desempenho, por exemplo, para pessoas que querem passar em concursos, né? Provas difíceis, no sentido de melhorar. O que a gente faz? E eu gosto muito de trabalhar com essa demanda. Aumenta o tempo de concentração, a pessoa precisa estudar para um concurso. Aumenta o tempo de concentração que ela está ali focada via
né, exercício com hipnose, diminuindo a fadiga, diminuindo o cansaço. Ai, que legal. Então, ela estuda por mais tempo com menos cansaço e mais concentração. Claro que ela fica melhor, a priori se espera que ela fique melhor preparada para poder fazer provas, né? Nossa, que de bacana. residência. A gente fiz treinamento mental com algumas pessoas que queriam prova de residência agora, né? Aham. Então, aumenta essa capacidade. Fica mais leve estudar para poder fazer. Que bacana. E mentalizar as tarefas diárias das quais a gente não gosta de fazer também, né? Mesmo no trabalho, por exemplo, isso tem me ajudado bastante. Tem certas questões que eu não gosto, né? Tem partes do trabalho que você gosta mais e tem partes que você gosta menos, né? Planilha, por exemplo, estudar uma planilha e ver lá a redução de custos de uma coisa chata, você ter que ficar vendo nota, recibo e se deu certo, não deu certo, se bateu ou não bateu, e cobrar daí, né, de quem fez a compra porque não bateu, e fechar números. Para mim isso é chato. Tem gente que gosta mais até dessa parte. Eu gosto mais da relação pessoal, comercial. Isso me satisfaz mais. Então eu preciso que diariamente, né, quando eu sou obrigado a cumprir essa missão, essa tarefa, de colocar, de escrever e falar, olha, eu faço muito bem isso, eu me convenço disso, eu sou bom nisso, eu vou fazer isso hoje, entendeu? Eu vou garantir tempo, e daí as coisas começam a fluir com mais tranquilidade para mim, pelo menos, e com menos sofrimento também. Eu faço mais bem feito e sofro menos. Posso só dar uma sugestão? Por favor, eu tô aqui para ter uma consulta gratuita. É o mínimo que você pode fazer. Sem vergonha, né? Eu e os nossos telespectadores, ouvintes. Você falou uma coisa que deixa as coisas que a gente não gosta de fazer muito mais pesadas. Você diz, putz, eu sou obrigada a fazer, eu tenho que fazer esse tipo de coisa, eu devo fazer, porque senão, né, sei lá, meu chefe briga, vou perder meu emprego, eu preciso disso, né? Então, a gente já carrega na linguagem eu tenho que, eu não tenho opção de fazer diferente, eu sou obrigada a fazer esse tipo de coisa que eu não gosto, né? Ao invés de só falar o contrário, não, mas eu vou fazer, eu consigo fazer, que é uma estratégia, mas ainda assim ela está concorrendo, né? Eu sou obrigada a fazer. Talvez você possa mudar isso. Eu tenho a opção de fazer esse tipo de coisa porque eu quero me manter bem, porque eu sou bom no que eu faço, porque eu me traz quero resultado. me traz resultados, exatamente. A liberdade é tua. A opção de fazer é tua. Você pode dizer, não, eu não tenho opção, senão eu perco minha... Então, e pensar no resultado é fantástico. Exatamente. Porque você fala, cara, eu vou fazer isso aqui e eu vou reduzir tanto por mês das minhas contas. É história de acordar e querer e correr ou não. Exatamente. Não é que eu tenho que passar por Eu pensei que você ia me sugerir contratar uma pessoa para fazer essa parte. Eu preciso cuidar de você. Que é o que a gente pensa no primeiro momento, né? Se você contratar, não vai dar, não vai sobrar pra você ir lá na história, entendeu? Você pode até contratar, mas primeiro você tem que se especializar no assunto. Eu acho que saber fazer, minha mãe sempre diz assim, aprenda a fazer para saber ensinar quem você for contratar. Mais do que isso, para você não ficar dependente de ninguém. Exatamente. Porque não tem coisa pior no mundo que você ter uma... eu não posso, porque... Agora eu vou e faço, pego para qualquer saber coisa. cobrar também, né? Para saber cobrar eu também. Acho bem interessante. Exato. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Quando eu fiz tratamento oncológico, e eu tinha uma coisa muito minha, tal, que era quando eu ia para a quimioterapia, eu ficava imaginando o líquido matando as células que estavam... E aí eu dizia para as pessoas, não, e daí eu faça isso também, vai ser legal e tal, não sei o quê. Bom, mais tarde eu descobri que tem uma técnica, agora não vou lembrar o nome. Do Simonton. Isso! Mas isso é muito legal. Método Simonton, que era um casal que na época foi desacreditado quando isso... Porque aí alguém escreveu, leia sobre método Simonton, depois que eu falei que eu fazia isso nas redes sociais. E aí eu fui ver e achei fantástico, tanto que eu dei o livro para uma amiga que estava, para a Cassiana, que já esteve aqui, e ela falou, Vanusa, vai além só de imaginar, é um método de vida e tal. Isso, então, é um tipo de auto-hipnose? Deixa eu te contar, você me fez lembrar agora, eu que adoro bom que você sabia isso. o nome. Adoro isso.
Eu orientei um TCC com técnicas de relaxamento e visualização pautado nisso, né, para mulheres com câncer de mama. Olha. Tá? E o objetivo deste trabalho era atuar por meio dessas técnicas na redução da sintomatologia pós-quimioterápica. Né? Então, não sei como Náusea, foi fadiga, isso, dor. exatamente. Eu né? fui ótima, graças a Deus. Então, nós trabalhamos com um grupo de 10 mulheres, né, que tinham toda uma sintomatologia pós-quimioterápica, atuando na redução. Todas reduziram, todas. Algumas zeraram. Nós tínhamos uma das pacientes que ela fazia químio, 2 dias depois ela precisava voltar para o hospital, para internar, dada, né, a intensidade da sintomatologia que ela apresentava. E numa desses registros, a gente entrava em contato, a estagiária, a minha aluna que estava fazendo, entrou em contato e perguntou, ela disse, Monique, é a menina, você não sabe onde eu estou. Ela pensou, voltou para o hospital. Não, eu estou no supermercado. Gente, me arrepio. Olha, de verdade, quando eu lembro, porque é muito lindo isso, né? Você vê realmente o funcionamento, e todos diminuíram. Então, você vê uma técnica, né, realmente psicológica, atuando a nível fisiológico. E a aplicação era semelhante a isso que você falou. A aluna ia durante todas as sessões de quimioterapia e fazia o trabalho e se voltava para. Essas são gotas amigas que estão indo na direção das células que precisam ser eliminadas. As demais estão protegidas, justamente para trabalhar. Diminuir a sintomatologia. Isso, exatamente Que isso. legal. Exatamente isso. Então, uma proteção das células saudáveis que não precisavam da medicação, não precisavam ser eliminadas, né? E é o que acontece. Me arrepiei. Eu também, porque, né? Fantástico. Esse trabalho está relatado no meu livro. E daí, com rigor, com metodologia, tudo certinho, né? A redução de toda essa... Olha que incrível. E eu ainda pensava assim, e as células danificadas, né? As minhas células que se reproduzem loucamente vão sair todas pelo xixi. Porque você faz xixi toda hora. Excelente. Porque quando você está fazendo quimioterapia, é muito líquido, né? Isso. E aí ainda pensava assim. E depois que eu fiquei sabendo o método Simonton, e agora estou apaixonada, quero ler teu livro. Não, muito legal isso. Não, o porque trabalho as pessoas também não fantástico. sabem questões básicas quando você está fazendo um tratamento. Muita gente deve fazer quimioterapia e não tem ideia do que as substâncias fazem. Sim. Qual é o resultado. Ela só sente o resultado. Como que elas chegam lá? E daí vem até coisas malucas, né? Sim, do imaginário da pessoa. E vale para o remédio também, o antibiótico. Esse antibiótico ele vai matar isso, aquilo e tal. E você mentalizar isso também facilita, né? Perfeito. E aí você pode ir para o básico também, alimentação. Olha, eu estou comendo agora esse... Fazia isso também no meu tratamento, com essa alimentação. fruta, porque essa fruta tem vitamina A, B, Isso C. mesmo. E o que está fazendo comigo? Está ajudando a minha pele. Já estou vendo ela ajudando a minha pele, né, os meus olhos, isso cabelo. Né? Você autossugestão. Está voltando para ver, mas ocorre. A neurociência mostra o efeito placebo. Inclusive, sim. né? De como atua. A base. Mas isso. Desculpe te interromper. Não. É que isso daí nem é placebo, é real. Porque funciona aqui, descarrega coisas que vai. Você potencializa. Exatamente. A fruta já vai te fazer bem. E ela, de fato, tem vitaminas. Mas você potencializa. Estou realizada. É a primeira vez que eu converso com uma pessoa que ainda por cima assina embaixo. E é muito legal, legal isso. Foi um trabalho muito bonito, de fato. E as pessoas precisam entender que deve ser aplicado para outras situações também, né?
Acho que dá para pensar, Pra tudo. quebrei o tornozelo, uma pós-cirurgia de Recuperação, joelho, de tudo. O foco na Cirurgia. dor. O foco na dor é uma coisa que eu sempre falo para as meninas quando a gente conversa, assim, quem está em tratamento, não foca nisso, foca em outra coisa, você vai ver que vai diminuir a dor, você vai ter vai ficar mais animada, foca numa música alegre. Então, Isso. e é autossugestão, então. Ai, acabamos de descobrir. Daí você entra num estado, se você potencializar um pouquinho mais, pode fazer auto-hipnose, fica mais efetivo ainda. Vai ver que foi isso que eu fiz, nem sabia. Depois de muito tempo que de bacana. podcast, ela começa a cobrar consulta. Então, Agora já, é melhor a gente... pode. Vamos lá. Ó, Gustavão perguntando. Como é que é a parte prática de quem entra no consultório, a primeira consulta com ela, como é que é esse... A parte prática, como é que funciona a tua consulta? Como é que funciona? Como é que eu marco? Eu chego lá, você já me hipnotiza, eu já fico assim. Você faz uma avaliação diante de nunca coisas que eu passo aprendeu para você? Como é que funciona? Boa pergunta, Gustavo. Excelente pergunta. Primeira coisa, a gente precisa conhecer a pessoa. Para conhecer a pessoa, a gente precisa fazer uma avaliação, né? A partir desta avaliação, Uma avaliação, mas é uma entrevista, assim? uma entrevista, né? Onde eu vou precisar Uma saber qual é anamnese. a demanda, qual é, o que a pessoa quer, o que está acontecendo. Eu preciso minimamente conhecê-la, né? Eu quero fazer uma ponte no yoga. Ah, você quer fazer com a hipnose? Não, uma postura avançada no yoga, por exemplo. Sim, a ponte, tá. A ponte. É motivo suficiente para uma consulta? Se a pessoa quiser. Veja, nesse sentido, o que você está me pedindo não é só a ponte, você está pedindo um aprimoramento, né? Um desenvolvimento maior aí físico e poder trabalhar na motivação e na potencialização desse tipo de coisa, né? Quer dizer, sim, né? É uma razão. Tá. Então, tem situações para as quais eu posso fazer, tem situações que não é necessário fazer e que talvez tenham outras estratégias melhores, inclusive, né? Perfeito. Então, num primeiro momento, é a avaliação. E, na sequência, daí, se indicado, começa a se fazer a sessão de hipnose. São né? muitas sessões? Não. Depende da demanda, depende daquilo que a pessoa... Cara, eu quero fazer muito. Né? Podemos começar daqui a pouco? Eu achei muito legal. Muito legal. E muito mais legal a gente saber que a gente está com alguém muito preparado. Isso Sim, é fantástico. eu me sinto à vontade, porque também deve ter muito picareta que vende hipnose por aí, né? Eu acho que Eu sei que você não pode falar, não seria ético, mas a picareta é picareta. Eu vejo que existem, Não só mas psicólogos, veja, tem outras áreas, isso que eu ia né? falar, eu vejo que existem esse cuidado, qual é o profissional que você vai estar buscando, porque existem profissionais muito bons em qualquer área e profissionais que não são tão bons assim. Então eu diria que é esse cuidado, né, com quem você vai estar buscando mesmo. Que legal. Uma última pergunta aqui agora. E para hipnotizar os nossos filhos, arrumar a cama, escovar os dentes, obedecer a gente. A gente manda lá. Estou sendo injusto Pra com os meus, Josiane. que são muito obedientes. Acho que eu sou meio que... Os meus eram agora, Terapeuta. tá difícil. Depois de uma idade ficou difícil. Você começa a confrontar, começa a dizer não. Mas tem uma né? forma de comportamento que a gente pode aprender a ter que vai ser mais eficaz na educação dos nossos filhos? Mas sempre. Na transferência de informação, na comunicação, Sempre tem, né? na postura. Tem um livro que chama Como que eu posso falar para que meu filho possa ouvir, né? E acho que é isso, a forma de comunicar. O que é que eu vou e como eu vou fazer isso vai ter um efeito direto na forma como ele vai ouvir, fazer ou não fazer. Vamos comprar E que já. desafio, hein? Ixi, Meu, nossa, desafiador. Olha, Desafiador. não tem coisa mais difícil no mundo. Daí você está numa guerra querendo passar uma informação, querendo conversar, faz de diversas maneiras. Daí, de repente, olha, eu descobri uma coisa legal. Pede para outra pessoa falar. Não, junto com uma amiga junto. Ah, Minha tá. filha tá junto com uma amiga, ela fica mais aberta, mais relaxada e a gente ouvir. consegue olha que conversar interessante. melhor. Porque às vezes a gente está conversando sobre um determinado assunto e ela já tem um escudo que sabe que eu sou o pai dela, que não quer ouvir isso do pai dela, mas a amiga tá curiosa e quer saber da minha história e tal, e a gente troca ideia e eu tô passando a mensagem para ela aqui.
Entendeu? Então, é uma maneira de você... Você está buscando estratégias para fazer Estratégia, isso. sempre, diariamente. E tem muitas. E daí vai de realmente você conhecer e verificar qual é o perfil do seu filho, como é que ele recebe ou deixa de Eu receber tenho aquilo 4, que você então está você vai ter muito trabalho aí pela frente. E você também. fazendo. Mais trabalho para você. Eu quero que ela faça mastigado já esse Ah, negócio. tá. Não, mas olha, não é também só a capacidade deles absorverem aquilo que a gente passa para eles, né? Tem outros fatores que acabam tirando a atenção deles daquilo que a gente... Tem um amigo que está esperando uma o ligação, telefone, uma esse mensagem, troço o aqui, jogo, o filme iPad. que eles querem ver. Ih, Sim, e geralmente é isso. tudo é mais, Geralmente tudo é é isso. mais Estímulo, né? interessante É do que difícil. o pai e a mãe. Concorrência. Por isso grande, que eu né? sei uma que nem concorrência. todo mundo pode fazer, mas quem puder, e não precisa ser para a Europa, para a Austrália, para o Japão, pode ser aqui pertinho. Esse negócio da viagem é muito legal. Você Às sair vezes de uma casa caminhada, com uma eles. caminhada com o Aham. filho. né, e fazer um negócio diferente e tal, Fantástico. que eles Fantástico. fiquem curiosos, porque tira. E se você conseguir convencê-los a não ficar perto do telefone celular, do iPad, essas coisas, eles é o único momento que a gente tem eles assim numa refeição Sim. 100% com a gente, né? Porque eles estão prestando atenção nas coisas, no cara que veio atender na mesa, no vizinho que está falando isso ou aquilo, na decoração. E todos estão em volta de um mesmo objetivo, digamos assim, que é de se divertir, conhecer, Uhum. passear, né? Juntos, aí isso acaba facilitando, né? Muito. Vocês estão falando uma coisa muito bonita que eu acho e que eu, infelizmente, tenho visto acontecer cada vez menos, que é adotar uma postura de comodidade. É mais fácil deixar com o celular do que eu chegar lá e tentar conversar, eu tentar buscar e chamar para ir para o parque, para dar uma volta, para ir viajar, para estar, de fato, estar com as pessoas. Está se entrando numa rotina que vai se de roldão, sabe? Eu vou quando eu vejo, você está com o celular, você está com o celular, eu estou aqui, estamos jantando e 5 está aqui, mas eu também estou interessada aqui, eu não estou Ninguém presente. abrindo, exatamente. Algo talvez Eu que não tô desperte o abrindo- interesse mais do que a tecnologia do celular. É isso, e isso dá trabalho. Dá. Então precisa de uma atitude de abertura e disposição para fazer Perfeito. isso. Porque você está A gente tem que sair brigando. da nossa zona de conforto. Isso aí. Inclusive, Isso é o mais importante. chegar aos temas de interesse deles, né? E para se Sim. aproximar deles. Então, por exemplo, eu lembro que quando os meus meninos eram pequenos, eu passei a assistir X Games, porque eles amavam, eles amam até hoje, não é patins, como que é? Skate. E aí tinha aquela super rampa, não sei o quê, e eu ficava vendo. E com eles, porque daí eu sabia quem que estava, sempre tinha um mirim lá Perfeito. e não sei o quê. E aquilo trazia, me aproximava mais deles. É isso. Não funcionou 100%, mas já foi Mas bom. é isso, exato. Porque se vai só colocar aquilo que eu quero, muitas vezes não é interesse dele. Então, como é que eu vou me aproximar a partir do mesmo dele? Conhecendo a linguagem dele. Eu estou aprendendo a conhecer youtuber, DJ, Ah, eu também. uma série de coisas para aproximar, porque daí vem ver esse clipe aqui, mãe, olha aqui quem que vai tocar aqui, mãe. Eu detestava rap. Isso é difícil pra Agora gente. eu já gosto. Porque a gente aprendeu de outra forma. Então, Porque os nossos pais não saíam da zona de conforto. Tinham E preguiça de fazer isso. De fazer o diagnóstico, de entender do assunto do qual os filhos gostavam e também de estar disposto a ter iniciativa de sair dali, né? E a gente se interessava pelo Exato. mundo dos pais, então a gente prestava mais atenção no que eles faziam, aprendia com os pais também. Eu lembro que meu pai era representante de laboratório, ele falava muito de doença, de não sei o quê. A minha melhor matéria, assim, era biologia na escola, ciências, né? Biologia, porque eu adorava, porque era o meu assunto com meu pai. olha só. A Entendeu? gente tinha mais interesse em procurar os nossos pais, Exatamente. em estar próximo deles. Em conquistar a admiração deles, Os nossos pais eram mais a difíceis. confiança. O acesso era mais difícil. Exatamente. Era desafiador. Era desafiador. Agora é desafiador para os pais em relação aos filhos. Acho que também era lá, só que assim, o mundo era diferente, a sociedade agia diferente, não tinha tanta coisa para filhos. Eles também tentavam, mas não precisava muito, né? Eles levavam a gente para a praia, depois sentava todo mundo cansado para comer, batia um papo, dava risada, ia jogar
carta, todo mundo que não tinha muito o que fazer. Aí, então todo mundo estava mais próximo. As condições eram diferentes, né? A estimulação era diferente. Completamente diferente da Prioridades. É. Muito obrigado pela presença. Volte sempre e eu vou estar no teu consultório em breve. A Vanusa me passa o teu Eu contato. adorei A Vanusa esse me passa o teu bate-papo. contato, sim, beleza. Mas eu quero também que você passe, porque os nossos ouvintes, seguidores Como também que devem eles ter te o mesmo encontram? interesse. Ok. Podem... Instagram. Josi Knaut, né? No Instagram dá para... K-N-A-U-T. Isso, Josi Knaut. E de lá, o K-N-A-U-T. Instagram virou um cartão de visita Super. também. É verdade, Né? é verdade. É. né? Dá E pra- obrigado por aceitar o nosso Foi uma convite. delícia Foi uma conversar. delícia. Muito bom mesmo. Obrigada. Obrigado, gente. valeu. Me senti muito em casa, muito à vontade. que bom, foi que bom. foi Que muito bom, gostoso. obrigado. Esqueci muitas vezes. Estou conversando. Desculpa, minha amiga, viu? Desculpa, Desculpa, minha amiga, viu? Desculpa, meu amigo, fala demais. Ela não deixa a gente falar, perguntar. É terrível. Que barato. Obrigada. Valeu, gente. Até a Tchau. próxima.